O que eu vou fazer hoje é a última parte do nosso livro, está na 162, tá? Vem falando um pouquinho sobre o quadro que a gente tem falado e as técnicas que o Massácio não, Rembrandt, né? Usa, tá? E na plataforma tem mais um vídeo. Dessa vez eu não gravei, eu só botei um vídeo que eu queria que vocês assistissem, falando mais alguma coisa sobre Rembrandt, tá? Então, assim, para fixar bem as características de como ele pinta, como que era na Renascença e tudo mais, tá? Então, sem mais demoras, vou colocar o livro aqui e vou marcar esses pontos importantes que, como fica já gravado, então depois vocês podem pegar. No nosso próximo encontro, tanto online quanto no postado, vai ser a revisão para a nossa avaliação, tá? Então, desde o começo, ponto por ponto, eu não sei se eu falei, mas vou falar de novo, não vai ter tempo de eu fazer questionário, né? Passar questionário e depois, na outra semana, fazer prova, avaliação. Então, eu vou tentar fazer essa revisão numa ordem cronológica e de questões de prova também, tá? Então, vai ficar, acho, bem fácil de se estudar, fora os exercícios que você já tem todos os gabaritos, ok? Então, vamos lá. Da taverna à casa do pai. Pegar aqui um marcador. O realismo de Rembrandt foi além dos traços perfeitos, tá? Ele, como o Massácio, no início do Renascimento, eles queriam mostrar realmente os traços reais, assim, das expressões, tá? Se está triste, se está bravo, né? Então, assim, essa era o foco principal. Além dos traços perfeitos feitos com tinta a óleo. O holandês, no final da vida, era um mestre que sabia exatamente como retratar os sentimentos mais íntimos da alma humana. Um realismo ao extremo, que era um pouco assustador para os compradores de seus quadros. Ao compararmos o filho pródigo na taverna com o retorno do filho pródigo, né, um foi em 35 e o outro foi em 68, notamos que o tema Filho Perdido era quase uma paródia na sua vida, de sucesso à ruína e ao arrependimento. Podemos perceber o modo, e aí dá toda uma base para poder responder a T1, né? Podemos perceber o modo como Rembrandt entendia sua própria trajetória e que, no final de tudo, era realmente valioso. Suas dezenas de autorretratos nos contam a mesma história de vida. Lentamente, sua face muda, fica mais cansada, mais triste, mais pensativa e também mais austera e misteriosa. O mestre, que tinha um domínio total da técnica de pintura e de como retratar a alma humana, se mostrou frágil ao final de sua vida. Então, a gente tem aqui duas comparações. A pessoa envelhece também, né? Então, assim, a vida contada apenas por retratos, a gente tem isso assim é uma especulação, né? Quem disse que ele está mais velho, mas não precisa estar mais triste ou mais bravo, né? Mas mais maduro, porque a idade faz isso, né? Com mais experiência de vida se comparado com a juventude, né? Mas assim, como a gente hoje nas nossas selfies, a gente não tem como determinar exatamente, de acordo com a imagem, o que é a real, tá? A gente pode apenas analisar e supor coisas relacionadas ao que a gente está vendo, tá? Vamos lá. A pintura, principalmente. Rembrandt era um pintor que tinha como principal veículo para sua arte a pintura a óleo. E aí saber como o cara não fazia escultura, ele era um pintor. A pintura se define basicamente como
a arte de aplicar tintas sobre uma superfície a fim de representar alguma coisa. Por muito tempo, o uso de materiais líquidos como acrílico e a aquarela e a tinta a óleo foi dominante na execução da técnica. Com o auxílio de pincéis, o artista manipula a tinta para colocar cores em uma tela, usando sua habilidade para retratar o que bem entender. Rembrandt era adepto da pintura a óleo, apesar também de ter feito muitos desenhos e gravuras. Especialmente no final da vida, usou o empastamento, ou o empasto, em sua composição. O que é o empastamento? Técnica em que a tinta é um pouco diluída, ficando, portanto, mais densa. Quando essa técnica é utilizada na tela, o gestual do artista e as texturas aparecem bem mais. E, geralmente, conseguimos enxergar a imagem muito melhor se olharmos a certa distância. Então, não pode ser algo visto de perto, tem que ser longe, tá? Nossos olhos e nosso cérebro misturam diferentes pinceladas pelo fato de as cores terem sido colocadas lado a lado pelo artista e não misturadas antes do ato da pincelada em sua paleta. Então, assim, percebe como isso é incrível. Uma coisa é você fazer aquela tonalidade e você vai lá e pinta. Outra coisa é você começar a pintar e ir juntando para formar aquele tom, aquela aparência ali do lado, né? Então, e ter que sempre se afastar para ver se está, né, conforme o que você está idealizando, né? E realmente pintura é uma arte mesmo, não tem como. Tá? E por final, hoje é possível utilizar outras ferramentas para pintar, como por exemplo o computador. Na arte digital, os pintores não utilizam pigmentação, que são as tintas aplicadas a telas ou tecidos ou papel. Com a mudança de suporte, sua tela se transforma em uma tela digital e suas cores são aquelas disponíveis no programa de computador utilizado, né? Também é rico, né? Também é assim, é uma arte, tá? Uma coisa não substitui a outra, tá? Cada ferramenta requer um suporte diferenciado e um conhecimento da época. Ok? Assim a gente vai terminar, né? Já fechamos todo o capítulo. Vocês têm todos os exercícios corrigidos e eu preciso que você, Diogo, alerte algum pessoalzinho para entrega hoje do nosso T1, tá? Eu sei que você já entregou. Eu falo lá no grupo. Então, olha só lembra, eu sei que está no prazo, é hoje até 5 horas, mas assim, tá bem simples, né? E assim, deixar de fazer uma coisa que é simples é bobagem, uma coisa quando te requer, né, trabalho e tal, enfim, você não ter tempo. Agora, responder as perguntas da T1 tá de graça, né? Então, assim, dá um reforço lá. Quem não entregou? Azaf, Kainan, Gabriel Ribeiro, Gustavo, Júlia e Lucas. Lucas Tadeu, Matheus, Pedro Henrique Barreto. Pedro Penac e Samara. Né? Assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6 alunos apenas do segundo ano. E assim, tá fácil, né? Então é meio que bobagem perder pontos assim. Tá bom? Então, se você puder dar uma reforçada, pede lá para lembrar Vou falar lá agora. Tá? Por favor. Então, um beijo, boa semana, Deus te abençoe e obrigada por ter, pelo menos, ligado aí o seu celular. Um beijo, querido. Fica com Deus. Tchau, tchau. Valeu.